Então, opa, aí pessoal, bem-vindos em Vidas Podcast. Meu nome é Lourenço, hoje estou com o David. David, se apresenta para o pessoal, fala quem que você é e o que que tu faz. Beleza, eu sou o David, eu também sou conhecido na internet como Cyrex, lá no meu canal do YouTube, e também tenho o meu projeto autoral que chama Aurora Cinza, que é um projeto de rock meio emo, meio uma mistura um pouco de shoegaze com alguns elementos de emo, de grunge e algumas outras coisas que eu gosto. E no mais é isso. O meu principal é mais a questão da música e do meu canal mesmo, que é uma coisa que eu foco muito. E como tá na thumbnail aí, tem o Blind Hate, que é um projeto que eu tenho com alguns amigos, que é um projeto que tá nascendo ainda é uma ideia, mas a gente pretende colocar ela além do papel. Você já tem a banda, né, Aurora Cinza, porque você pretende começar na Blind Hate de novo, que é tipo duas bandas, tá ligado? Então, porque são duas coisas, tipo, por mais que sejam rock, por mais que sejam bandas, são duas coisas que são objetivos completamente diferentes um do outro. Tipo, o Aurora Cinza, ele surgiu como aquilo que eu sempre, tipo, que eu sempre visualizei na minha cabeça em relação a ter banda. Quando eu era criança, desde criança, na verdade, eu sempre cresci no meio do rock, assim, porque meu pai, ele tem banda, meu pai, ele tem o Red Bones, que é até que conhecido aqui na região aqui, a galera de Rio Claro conhece bastante, a galera da região ali de Cordeirópolis também conhece legal, e eles tocam aqui na região há muitos anos já, desde 2011, na verdade desde antes, porque a banda tinha outro nome e acabou mudando com o tempo. E, então eu cresci nesse meio. Então, tipo, em casa sempre tinha uns ensaios onde a gente morava, lá no fundo de casa, onde ficava o estúdio deles. Depois mudou para casa do meu tio. E eu sempre tive ali no meio, junto nos ensaios. Com o tempo, lá para 2016, eu comecei a tocar. Então eu comecei a tocar baixo. Hoje em dia, quando rola algum show, eu toco com eles também. E até então eu nunca tinha, tipo, pô, feito alguma coisa minha. Quando eu comecei a compor as minhas músicas, eu comecei no violão, tipo, bem básico, nunca tinha estudado teoria, nunca tinha estudado coisas muito profundas, foi tudo, tipo, meio que autodidata. Eu peguei um violão e comecei a aprender algumas coisas, e quando eu vi, eu já estava compondo, e aí eu tive algumas composições que não foram lançadas, tive algumas composições que foram lançadas daquela coisa bem Kamaitachi mesmo, de início, sabe, que gravava com o celular, e era só eu cantando com o violão e tentava postar no YouTube. Já apaguei muita música já, até que eu comecei a produzir as minhas próprias músicas. E aí nisso eu lancei um EP de 5 músicas, e depois mais um de foram apagados também, até que eu me consolidei como Aurora Cinza, que era um nome de banda mesmo, porque eu tinha a intenção de formar um grupo, de juntar uma galera, só que o Aurora Cinza sempre foi uma ideia focada mais pra construir aquilo que eu queria do meu jeito, sabe? Tipo, as minhas letras do meu jeito, na sonoridade que eu gosto, tudo mais. Não querendo ser, tipo, egoísta, alguma coisa assim, mas, tipo, o Aurora Cinza ele é um projeto que reflete 100% de mim, entendeu? E então eu fiz tudo sozinho, gravava os instrumentos sozinho e o vocal tudo sozinho, fazia toda a masterização, tudo, até que eu chamei o Ivan lá do Aux Out para participar do Aurora Cinza, para me ajudar quando a gente tiver conseguir montar um grupo e conseguir tocar ao vivo e também me ajudar nas produções, porque ele também é produtor. E tô querendo ou não, ele acabou fazendo parte também do projeto, mas no fundo é uma coisa mais minha. Agora o Blind Hate, ele é uma parada mais resenha, tá ligado? Tipo, o Aurora Cinza ele é uma coisa a longo prazo, é uma coisa que, tipo, eu quero construir e se um dia der certo, tipo, ter sido algo, tipo, bem passo a passo mesmo, sabe? Começar as primeiras músicas sozinho, depois, em algum momento, conseguir encontrar a oportunidade de crescer e, quem sabe, uma gravadora, alguma coisa assim, mas isso é, tipo, só sonho ainda. E o Blind Hate é mais uma coisa regional mesmo, tipo, juntar uma galera, fazer um som, fazer um barulho bem underground mesmo, e mais, tipo, pra viver momento, sabe? Tem, pô, mano, que legal. Aqui em Rio Claro, né, que eu também tô de Rio Claro, aqui em Rio Claro, tem muita oportunidade pra banda e tudo mais, ou não? Então, cara, tem bastante coisa legal aqui em Rio Claro, na região aqui do interior aqui de entre Rio Claro, Cordeirópolis, tem também ali em, ai, como que é o nome? Ah, esqueci o nome do lugar que eu até toquei com o meu pai na banda dele. Era Porto Ferreira também, tem uma cena legal, mas é uma coisa bem nichada, sabe? Tipo, uma coisa que, tipo, bandas regionais, bandas, tipo, aqui, pelo menos aqui pra essa região, o que é muito forte é o punk rock, o hardcore, a galera um pouco da galera do metal também, todo ano tem o Equinócio que rola lá na estação, então vem muita banda com som bem pesadíssimo.
E tem muita banda também de peso aqui nessa região. Aqui tem o Anguerê, tem o... Ai, caramba, tá dando branco agora o nome das bandas. Conheço um monte de banda e tô dando o nome das bandas. Tem o Desacato, Hã? Pode falar. Tem a Cactus também, né? A Cactus Tem Band, a não sei se Cactus também. tem uma também, que é muito boa. Sim, tem o Mad Grace. Tem a galera ali do Boca de Fumo, que eu conheço, a rapaziada também. Tipo, eu tenho amizade com uns ali e conheço outros de Facebook, assim mesmo. Sabe? Tipo, tem o Atrito 137 também. A banda do Pedro Naitsky. Esse cara é super gente boa, né, mano? Eu Sim, conversei já com. Pô, eu conversei com toda a galera da Cactus também. Os caras são super gente boa, né, mano? Pô, só gente firmeza. E, mano, e me fala uma coisa. Como que você começou nessa carreira de músico? Você se arrepende? Porque a gente sabe que é muito difícil, né? A sim, carreira de sim. Então, eu não diria que eu estou numa carreira também, porque, querendo ou não, eu ainda sou CLT, então, carreira eu não estou seguindo nenhuma, é só um sonho ainda. Mas é aquela coisa, eu tenho uma mentalidade em relação aos meus projetos, de se eu iniciei uma coisa que eu quero muito, por mais que eu saiba que a chance de não dar certo é muito maior do que de dar certo, eu acho que pelo menos vai ser satisfatório eu viver a minha vida inteira em prol disso, tentando fazer dar certo, porque querendo ou não pode dar, mas ao mesmo tempo que não pode, pelo menos eu vou me sentir satisfeito de chegar lá na frente e ver que eu tentei, tá ligado? E eu tentei, tipo, com muito carinho, com muito esforço, e sempre dando tudo de mim naquilo que eu gosto de fazer. Tipo, tudo que eu faço em relação aos meus projetos, eu aprendi de forma totalmente autodidata. Por exemplo, meu canal do YouTube, tudo começou, tipo, lá em 2016, que eu tinha 14 anos, queria ter um canalzinho no YouTube, era aquela época que a galera gostava de colocar personagem de Naruto no perfil e um nome assim diferentão, tipo Madara Mil Grau, aí tinha o tio Orochi, eu era o Gaara Zoeiro, mano. Aí eu, aí eu tive canal, tive uns 4 canais, até então eu me consolidei como. Depois eu consolidei um nome, era Lone Alai, e depois virou só Alai. Aí eu mantive esse canal por um bom tempo, até que virou Cyrex, e atualmente é esse o canal, e eu tenho bastante vídeo lá. E dá pra notar uma evolução legal, porque desde aquela época eu acabei me desenvolvendo no design gráfico por conta disso, que eu queria fazer thumbnail, eu queria editar vídeo e nunca quis que ninguém fizesse pra mim. Sempre quis fazer tudo sozinho, do meu jeito. Então eu fui aprendendo, fui pegando Photoshop, fui pegando uns editores de vídeo, assim, pra poder aprender a fazer as coisas. E hoje em dia eu faço tudo 100% sozinho. Faço minhas thumbs, as minhas edições. Em relação às minhas músicas, eu aprendi a tocar instrumento de forma autodidata, eu aprendi a produzir, assim, na verdade eu tô ainda aprendendo de forma autodidata também. Então foi tudo ali meio que na paixão mesmo. Tipo, cheguei a fazer um pouco de aula de música, mas foi um pouco tempo, assim. Foi mais uma prática, foi tipo um ano de aula, mas eu já tinha uma experiência legal antes disso. Então meio que eu acabei me formando através da paixão, tá ligado? Cara, e como que é editar tudo? Tá ligado? Editar tudo sozinho. Porque, como você falou, você gosta de editar suas próprias coisas. E a gente sabe que isso é muito complicado. Só que eu não entendo como que funciona a edição de banda, edição pra música. Como que é editar tudo sozinho? Como que é? Então, é uma coisa bem, tipo, caseira mesmo, sabe? Eu tenho aqui uma interface de áudio, eu até acho que consigo pegar ela aqui. Tipo, tudo que eu gravo é gravado nisso daqui. Tipo, aí eu pego a guitarra, conecto nela, ela passa o sinal da guitarra pro computador, e no software que tem no computador, que no caso é o FL Studio, ou pode ser qualquer outro, a gente chama esses softwares de música de DAW, que é DAW, e essas DAWs, elas são responsáveis pela captação dos instrumentos e por todo o resto. Então, tipo, eu faço a captação do instrumento através dessa interface de áudio, eu ouço no fone e lá dentro do software eu consigo fazer tudo. Consigo colocar metrônomo para acompanhar o tempo, consigo montar uma bateria, que no caso eu não toco bateria, então eu faço as baterias pelo software. Eu consigo colocar compressão, consigo colocar efeito na guitarra, consigo colocar efeito na voz, eu tenho um microfone aqui. Então eu vou gravando as coisas por camadas. Geralmente eu faço primeiro a bateria, aí eu defino um ritmo. Aí, a partir desse ritmo, eu componho um riff. Geralmente, eu sempre tenho o riff pronto, porque eu fico brincando com a guitarra, eu faço um monte de ideia. Então, tipo, eu tenho uns 5 arquivos aqui no meu PC com um solo, com base de guitarra. Aí eu vou fazendo. Aí depois que eu tenho o riff pronto, a base, eu vou fazendo algum solo, que eu gosto muito de fazer solo. Depois que eu tenho isso, eu já faço o baixo por último, geralmente. Aí eu gravo o vocal e no final eu faço o balanceamento, que no caso é a mixagem.
colocar o volume de cada coisa, tipo, não deixar algo, tipo, a guitarra mais alta do que o baixo, mas o baixo também não muito em cima, assim, para não ficar muito embolado. A bateria tem que aparecer, mas não pode atrapalhar os outros instrumentos. Aí já entra o conceito de compressão, que é você literalmente conseguir dar espaço pro instrumento que você quer sem atrapalhar os outros. Aí já é uma coisa que eu tô aprendendo e é bem difícil mesmo. Então, você percebe que eu tenho um álbum e 4 singles. Então, durante esse processo, você percebe que é bem diferente a sonoridade de uma coisa para outra. Você percebe que o primeiro álbum, ele é bem mais pobre em questão de equalização, de qualidade de áudio mesmo, e a partir do... E conforme você vai ouvindo as músicas meio que em ordem cronológica, você consegue ver que eu fui melhorando aos poucos. Entendeu? Então acaba sendo isso, é por camadas. Eu faço uma coisa de cada vez e no final a gente tem a música. Aí eu faço a arte no Photoshop. Às vezes eu uso um pouquinho de IA quando eu quero fazer alguma coisa mais ilustrada que não dá pra fazer no Photoshop. E no final sai o que sai. Cara, me diz uma coisa. A música que você mais odiou fazer? Tem alguma A música música, que você odeia? Tem alguma? tipo, Você música. Ah, não cara, eu queria acho ter que. feito, não queria ter feito. Então, tipo, eu não gosto de dizer que eu odeio músicas que eu já fiz, mas eu consigo dizer que existem músicas que não me agradam mais, entendeu? Tipo, eu vou ignorar as primeiras composições, porque era começo, então é aquela coisa muito amadora, muito tipo, ai, primeiras músicas, então não tem nem como eu categorizar elas, por ser uma coisa que é muito simples mesmo e não tem muita, como é que eu posso dizer, não tem muita experiência naquilo. Agora vamos falar das músicas lançadas então, né? Tipo, desde as minhas primeiras músicas lançadas, eu não gosto do meu primeiro EP porque eu fiz ele muito na pressa. Eu compus as músicas, era só voz e violão, tipo, não tinha nada a ver com rock, era uma coisa bem mais suave, era uma coisa quase que um... Era um acústico, mas não tinha uma definição. Se era um rock, se era uma coisa mais pop, era uma coisa muito mais diferente, assim. E era eu cantando ali as coisas que eu sentia. As letras são boas, as músicas em si são boas, inclusive eu já até pensei em fazer um remake delas, só que passar pra estética do que eu faço hoje em dia. Só que o que eu não gosto desse EP é que eu fiz ele muito na pressa. Tipo, eu não sabia produzir ainda. Eu tenho um amigo meu que produz, e ele tem outras coisas pra fazer, então eu ficava, tipo, mandando as coisas pra ele, tinha que esperar ele devolver, e às vezes ele esquecia, então, tipo, ficava muito em cima, ficava sendo chato de cobrar ele, então eu falei, eu não vou jogar nas costas do cara, que também tá fazendo na boa pra mim aqui, nem me cobrou nada, então eu vou aprender a fazer. E então no final foi um álbum, foi um EP que ele mexia um pouco, depois eu ia lá e mexia com algum software que eu manjava um pouquinho, e no final ficava um som tipo mal captado, ficava um som com barulhinho de ruído ou alguma coisa assim que atrapalhava, e não ficou legal. Aí eu decidi apagar. E então, quando eu comecei a produzir, eu lancei mais um EP, chamava Viagem. Era uma brisa meio Western Rei. Não, não, eu conheço qualquer. Não, não É conheço. uma banda de pop rock meio dream pop, é uma coisa meio experimental, sabe? É um som bem único, não conseguiria, tipo, dizer um gênero específico, mas é rock, é o rock que a gente tem atualmente, é minha banda favorita, e eu me inspirei muito neles para fazer esse EP. E o Viagem, ele tem 3 músicas, e as 3 músicas, elas falam de... A primeira música, na verdade, ela é mais aleatória. Eu tava aprendendo a mexer com sintetização, então eu tinha comprado um tecladinho, que eu já vendi, inclusive, pra poder fazer um sintetizador, um pianinho, alguma coisa assim com efeito, pra fazer uma coisa bem Terno Rei mesmo, porque eles têm uma vibe meio anos 80, aquela coisa com... Além de ter guitarras, eles também têm um tecladinho sintetizador. Aí eu tentei fazer isso. E foi a música que mais me deu trabalho, porque ela tinha 3 sintetizadores, 2 linhas de guitarra, tinha solo, tinha baixo, aí era uma coisa bem completa mesmo. E eu mergulhei, demorei um mês pra fazer aquela música. E quando saiu, eu fiquei muito feliz. Era uma letra mais aleatória que eu compus na hora. Aí depois eu compus uma letra por um momento que eu tava passando. E depois eu fiz um remake de uma das músicas do EP antigo, adaptado para o estilo daquele EP. E eu apaguei depois, porque eu entrei numa brisa de, não, isso aqui não é o que eu quero fazer. Quero fazer um som mais pesado, quero fazer um som mais melancólico, porque eu tava triste. Aí eu lancei o meu álbum. Eu lancei tipo um single primeiro, eu lancei a música Só Mais Um Segundo, que tá no meu álbum, O Menor dos Problemas. E depois eu lancei a música Epifania. Quando eu lancei essas 2 músicas, eu comecei a falar, putz, eu acho que eu consigo fazer um álbum com essa estética. E eu comecei a produzir um álbum. Então esse álbum ele tem uma história muito legal. Ele conta uma história muito legal porque ele conta justamente o que eu tava passando. Eu tava passando por uma situação difícil. O álbum começa meio que dando um resumo de tudo. Aí ele vai para os 2 singles que eu lancei primeiro, que são que é a situação difícil. Ele tem uma faixa no meio que ela não tem vocal nenhum. São tipo 3 minutos de instrumental.
que ela é como se fosse um vazio, tanto que a música se chama Vazio, e depois dela vem mais três músicas. Depois dela vem mais três músicas onde mostra que a situação melhorou, e no final tem uma referência à infância e coisas do passado que eram boas quando a gente era criança. Que inclusive é uma música que eu não gosto muito, que é a música Era Foda Ser Criança. O FP, ele falou aqui que você tem a música do café e a do Não Quero Mais Falar de Amor, tá ligado? Ah, o Felipe? Não, o Felipe. Pode falar. O Não Quero Falar de Amor faz parte desse álbum melancólico que fez? Então, esse primeiro EP que eu fiz, ele era um EP e acompanhava um single depois, na verdade. Que era. O single se chamava Contratempos, que foi o remake que eu fiz no EP que eu produzi sozinho. Mas naquele primeiro EP tinham 5 músicas. Entre elas estava Café e Não Quero Mais Falar. E não Quero Mais Falar de Amor. O nome da música, na verdade, é No Mesmo Andar, o nome da música. É que ela começa falando Não Quero Mais Falar de Amor. Ambas as músicas são muito boas. Café é uma bossa nova. E No Mesmo Andar é mais violãozinho mesmo, tipo, cantarolar mesmo. Só que ele gosta de brincar comigo. Esse Felipe aí é meu amigo. Eu conheço ele há tipo 8 anos e ele faz meme com essas músicas aí, tá ligado? Então. Mas Café é uma música que foi a primeira música que eu escrevi e falei, putz, quero gravar e lançar. Entendeu? Eu fiz lá e gostei. E depois eu fiz a música Não Quero Mais Falar de Amor aí. E as músicas são boas, mas é aquilo que eu te falei, elas estavam mal produzidas, então por isso que eu não levei pra frente. Cara, você falou que você já tocou uma música com seu pai, né? Você quis seguir a mesma carreira que ele. Não sei se ele é músico, mas vamos dizer carreira. Carreira como uma forma de dizer, tá? Ou você apenas foi de uma maneira mais natural, sem ter que seguir ele? Não, então, o meu pai, ele foi assim a minha maior inspiração para começar a tocar. Porque quando eu comecei a tocar, eu tinha ganhado um violão de uma mulher da igreja que eles vão. E era um violãozinho de corda de nylon bem simples. Só que no começo é aquela coisa, começo de instrumento de corda é muito chato. Na verdade, começo de qualquer instrumento é muito chato, porque você vai ficar ali nos exercícios e você vai ver que vai demorar para você desenvolver. Demora pelo menos 6 meses para você aprender, tipo, todos os acordes básicos e dominar isso. Se você estudar, tipo, certinho todos os dias. Então eu vi que era uma coisa muito maçante de se aprender, e realmente é. Então eu acabei desistindo, deixei o violão parado, e quando você deixa o violão muito tempo parado, encostado, ele empena. Ou seja, a tensão das cordas faz com que o violão quebre no meio, tecnicamente. E aí eu perdi esse violão. Meu pai chegou a consertar ele empenou de novo. E depois que ele empenou de novo, eu fiquei sem violão. Então eu peguei um baixo, que era do meu tio, meu falecido tio, que fazia parte da banda do meu pai. E esse baixo, ele foi tipo o pontapé inicial pra falar, pô, quero aprender de verdade. Aí eu comecei a aprender a tocar baixo e tudo mais, e um certo dia meu pai, indo fazer um show, não sei se foi junto com a banda, era alguma coisa mais acústica, o violão dele caiu no chão e quebrou a parte elétrica, que dá som na caixa. O violão ficou, em si estava bom, mas a parte elétrica que danificou. E ele precisava de um violão novo urgente. Ele não tinha de onde tirar, ele teve que comprar um novo. E aí, naquele mesmo dia, ele pegou o violão que quebrou e falou assim pra mim, ó, filho, o violão normal tá de boa, só não tá funcionando a parte elétrica. Fica pra você treinar. E ali eu falei, não, agora eu preciso honrar isso daqui. Aí eu comecei, entendeu? Meu pai não tinha muito tempo pra me ensinar. Ele trabalha, então ele chegava em casa de noite já cansado, queria descansar, então ele não tinha muito tempo pra me ensinar. Aí eu ia me virando no YouTube e aprendi a ler tablatura, que é como se fosse um Guitar Hero. Tipo, ele tem como se fosse um desenho das cordas e ele vai mostrando uns numerozinhos que são as casas que você tem que tocar em sequência. Aí eu fui aprendendo a fazer com tablatura, aí eu aprendi a ler cifra, que é saber, tipo, aquelas paradas. Tipo, tem a letra lá, a letra da música, aí tem em cima tem um C. Ou seja, naquele trecho você tem que tocar o acorde de Dó, que seria representado pelo C. Então eu comecei a aprender a ler essas coisas. E conforme eu fui aprendendo, eu fui tirando as músicas, fui pegando música no site do Cifra Club, que é um site que ele tem essas cifras para você poder pegar as músicas. E com o tempo eu fui aprimorando, fui aprendendo a compor e a tirar músicas de ouvido, só ouvindo a música, às vezes eu consigo pegar o tom dela e fazer o solo, ou fazer já a base. Hoje em dia eu já faço isso. Mas o meu pai, ele foi assim a minha inspiração. Clássico, né, mano? É um site clássico, acho que todo mundo conhece. E se não me engano, foi criado pelo Nerd. Ô, louco, é sério? Sim, ele criou sempre mais um outro, que também era muito famoso aqui no Brasil. Porque ele era músico também, né? Então daí ele acabou criando. E isso é foda pra caralho. E, cara, me diz uma coisa. Você já pensou em algum momento, tipo, parar de tocar rock e falar, não, agora eu vou tocar, sei lá, sertanejo? Tá ligado? É uma coisa que todo mundo gosta, só, sei lá, você tá repetindo
a mesma coisa durante a música toda que faz sucesso. Então, Em algum momento você pensou em abandonar o rock? Então, a mudança ela é muito constante. Eu sou bem eclético, eu não gosto só de rock. Eu gosto de rap também, eu gosto de MPB, então eu gosto de tipo vários gêneros, gosto de eletrônica, gosto de às vezes até um funk a gente brinca, tipo, dá uma risada e faz uma resenha. Mas o meu Legal. principal mesmo sempre foi o rock, sempre foi o rock. Eu gosto muito de rock, tipo, mais os subgêneros, né? Aquela coisa mais underground. Eu gosto de metal, gosto de metalcore, gosto de shoegaze, que é um gênero bem nichado mesmo. Mas eu sempre gosto de experimentar. Tipo, as minhas músicas, ela é um pouco daquilo tudo que eu gosto, entendeu? Então, tipo, nas minhas músicas você vai ver guitarra limpa, você vai ver guitarra com distorção, você vai ver solo, você vai ver bateria acelerada, bateria lenta, você vai ver berro no meio, sabe? Tipo, uns screams, uns guturais. Então, eu gosto de misturar um pouco as coisas. E pra falar a verdade, ultimamente eu tô numa brisa de sair um pouco desse som mais pesado e tentar fazer uma coisa um pouco mais leve. Tipo, tentar voltar um pouco no mais leve. Porque se eu for te falar, tipo, as minhas bandas favoritas atualmente, não tem nada a ver uma com a outra. Porque, assim, eu sempre gostei muito de Slipknot. Eu sei. Slipknot era a minha banda favorita, assim, da adolescência. Depois eu fui pro Terno Rei. Aí atualmente o Terno Rei é minha banda favorita. Só que os meus ídolos, eles são o Oliver Sykes, do Bring Me The Horizon, manja? O Alex Turner, do Arctic Monkeys, o vocalista, que já não tem nada a ver já. E o... Ai, qual que é o terceiro mesmo? Mas essa galera aí, tipo, é o Alex Turner, e o Lucas Inutilismo, cara. Oxi, Sim, não tem nada a que ver. Por quê? O Lucas Inutilismo, ele, assim, no Brasil, assim, ele é um cara, tipo, em questões musicais, em questão musical, mas também em questão de criação de conteúdo, é o cara que eu mais assim, me identifico, porque ele basicamente faz aquilo que eu sempre quis fazer, que é ter um canal fazendo aquilo que ele gosta, aquilo que ele acredita, aquilo que ele acha da hora, e ao mesmo tempo ele tem um projeto musical, que através do canal dele bombou, entendeu? Então meio que se você for analisar, eu tento fazer a mesma coisa. Eu tenho um canal de games no YouTube que eu gosto de falar das coisas que eu jogo, das coisas, fazer umas análises, tipo, contar minhas experiências, e ao mesmo tempo eu sempre deixo ali o link das minhas músicas, tá ligado? Pra galera curtir. E já teve galera que, tipo, saiu do meu vídeo, foi lá comentar na música e falou, ó, vim pelo seu canal, cara, muito da hora. Pô, mano, que foda, cara. Isso é foda, né, mano? Isso deve ser foda pra caralho. Porque a galera sai de lá e fala, pô, vou ouvir a música dele, né? Só pra ver mesmo, né? A maioria vai lá só Sim. pra ver como é que é e acaba gostando. Pô, é muito foda. E como que tu começou o seu canal de jogo? Como que foi? Aliás, qual que é o jogo que tu mais gostou de jogar? Cara, o meu jogo favorito, assim, de todos os tempos é Tears of the Kingdom, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. O último Zelda, tipo, grande que lançou, assim. Nunca joguei Zelda. Cara, Zelda tem 20 jogos, sabe, a franquia, tecnicamente. Eu tô na brisa de zerar todos. Mas então, tipo, antes de Zelda, por, tipo, 8 anos, Undertale foi meu jogo favorito. Manja Undertale? Sim, eu conheço, já cheguei a ver, mas nunca vi gameplay nenhuma Ele é dele. um RPG, tipo, de turno, assim, meio fantasioso e tal. Tipo, uma coisa. Ele é um jogo simples, querendo ou não, mas ele tem uma profundidade muito legal na relação entre os personagens, na história. Então, é uma coisa que me tocou bastante, tá ligado? Aí era o meu jogo favorito. Eu tenho um apreço muito grande por esse jogo. Tanto que quando fez 5 anos, eles fizeram uma orquestra e eu assisti no YouTube as 3 horas de orquestra inteira olhando pra tela, sabe? Como se eu estivesse ali, sabe? Tipo, já chorei rejogando o jogo. Então, tipo, era meu jogo favorito do coração. Aí eu peguei, tipo assim, comecei a jogar Zelda, que é um jogo, que é uma franquia que eu já conheço desde criança, porque eu tenho influências, tipo, primos, tal, amigos. E só que eu nunca tinha dado atenção. E aí eu comecei a dar atenção pra franquia e comecei a gostar muito. E aí eu comecei a querer zerar os jogos e eu comecei pelos mais novos. E desde então, o Tears of the Kingdom se tornou meu jogo favorito de todos os tempos, porque ele tem tudo que eu gosto. Ele te dá liberdade, é um mundo aberto, ele é meio sandbox, ele tem uma história boa, ele tem elementos de RPG. Ele tem um mundo vivo, um mundo, tipo, que por onde você olha, assim, tipo, tem vida no negócio, sabe? Tipo, é um negócio que você se sente muito inserido ali dentro. É um jogo, sei lá, uma experiência muito única. Então, tipo, uma coisa que superou o Undertale pra mim. Tipo, um jogo que foi meu favorito por quase 10 anos, o Tears of the Kingdom superou, tá ligado? E graças a Zelda, meu canal começou a dar certo. Porque acontece. Pode falar, pode falar. Não, eu pergunto como tu joga Zelda no YouTube. A gente sabe que a Nintendo tem a fama de não ser muito legal, né? Com Aham. youtubers, então joga Zelda sem ter medo
de tomar madeirada. Ah, mas aí é aquela questão, tipo, a Nintendo, ela é mais chata com quando você tem lucratividade em cima de algum direito autoral. Por exemplo, já denunciou gente que fez fanart, sabe? Tipo, gente que fez fangame. Quando a pessoa faz por exemplo, tem um fangame que tá rolando aí na internet, que tá bem famoso dentro da comunidade da Nintendo, que é um cara que ele fez um remake de Super Mario World do Super Nintendo, só que em 3D. Só que ele não divulgou link nem nada, ele só fez aquilo pra postar o gameplay e a galera gostar, entendeu? Tipo, ele nunca vai divulgar isso, porque senão ele vai tomar no meio do rabo dele. Agora, em relação a você jogar os jogos da Nintendo, não tem problema, porque de qualquer forma você tá divulgando o produto da Nintendo. Tá sendo lucrativo pra eles. Eles só barram se você, tipo, tá tentando ganhar alguma coisa em cima de um direito autoral deles, sabe? Tipo, pegar a marca deles e vender o seu produto, sabe? Aí é uma coisa mais assim. Agora você, tipo, mostrar o jogo, falar do jogo ou alguma coisa do tipo, não dá nada. E o meu canal, ele começou a dar certo por causa desse jogo, tá ligado? E tanto que essa minha conta do YouTube, ela é desde quando o meu canal se chamava Alai. E então eu comecei fazendo uns vídeos de comédia. Eu queria ser o comédia do negócio, tá ligado? Então eu comecei a fazer uns vídeos, tipo, na frente da câmera com um óculos escuro e o headset no pescoço aqui, e eu falando que nem um pato, tipo, tá ligado? Tipo, uma vozinha forçada. A edição toda cheirada que um amigo meu fazia pra mim, tipo, um monte de meme aparecendo, piscando na tela, parecia um Polador Full, sabe? 2016. Aí eu comecei a dar uma amenizada. Tipo, comecei a fazer umas coisas menos, tipo, menos shitpost, umas coisas com mais conteúdo. Aí eu tinha uma série que chamava As Aventuras de Alai e Vector. Vector, no caso, é Victor, que é o meu melhor amigo, meu irmão, assim, de coração. Tipo, 10 anos de amizade. E essa série ocorria lá em Araras, que a gente ia visitar a mãe dele, que a mãe dele mora em Araras. E a gente passava a madrugada, tipo, de sábado pra domingo gravando vídeo e falando um monte de besteira e inventando conteúdo, fazendo graça. E nisso saiu uns 4 episódios dessa série aí. Aí era mais por hobby, assim, por querer postar alguma coisa. No meio tinha umas gameplay aleatórias que eu fazia com meus amigos, num PCzinho que eu tinha, bem fraco. Aí eu comprei meu computador, depois, antes de sair de casa, da casa dos meus pais, eu comprei o meu computador. E aí eu comecei a tentar focar nas gameplays. Só que eu comecei a ver que gameplay não dá mais certo no YouTube. Tipo, na verdade dá, só que é um nicho muito difícil de você atingir público. Porque já tem muitos canais consolidados e o próprio YouTube em si, ele tem dificuldade de recomendar o vídeo de gameplay, porque às vezes você vai fazer vídeos de vários jogos. Se você foca num jogo só, é mais fácil dele recomendar. Mas se você faz vários jogos, o algoritmo fica confuso. Tipo, eu vou recomendar pra galera do Mine ou pra galera do CS, tá ligado? Não dá dinheiro pra iniciante, né? Aham. Não dá dinheiro pra iniciante, os caras já cortam. Sim, tá ligado? Aí eu comecei a ver que não dava certo, mas eu queria fazer vídeo de jogo, que eu gosto de falar de videogame, tá ligado? Tipo, é meu hobby principal, assim, é videogame. Então eu larguei mão das gameplays e falei, vou falar de jogo, vou falar de jogo. E só que ainda não no foco de, tipo, crescer, no foco de, tipo, pelo menos tentar mudar um pouco o meu canal. Então eu joguei Breath of the Wild, The Legend of Zelda Breath of the Wild, que foi um jogo de 2017 que saiu pra Nintendo Switch. E quando eu zerei esse jogo, no momento que eu zerei, eu falei, putz, eu preciso gravar um vídeo sobre esse jogo. E foi aí que eu falei que eu queria falar de jogo. Aí eu gravei 3 minutos de vídeo, tipo, foram 3 minutos de vídeo que eu editei bem, tipo, eu fiz coloquei uma qualidade de áudio legal, coloquei, tipo, uma gameplay minha passando de fundo, enquanto eu falava da minha experiência com o jogo, foram 3 minutos. Esse vídeo tá com 22 mil visualizações. Quando ele chegou em 1.000 visualizações, eu já fiquei louco. Aí, em um mês, ele pegou 10 mil, eu acho. Foi em um mês. Em um mês, ele pegou 10 mil. Quando ele pegou 10 mil, eu falei, caramba, eu preciso continuar com o meu canal. E aí, eu postei mais um gameplay. Porque eu voltei atrás. Falei, putz, será que eu consigo arriscar o gameplay? Postei um gameplay de um fangame de Ben 10. Tá ligado? Manja aquele jogo de Play 2 do Ben 10, antigão? Eu acompanhei o cara fazendo tudo, né? O mosquito. Eu acompanhei Isso, ele. exatamente. Eu fiz gameplay do jogo dele. Aí eu coloquei facecam, ediçãozinha engraçadinha e tal, mas não virou, não vingou. Pegou tipo nem 200 views direito. E aí, aí eu falei, quer saber, eu vou voltar a falar de jogo. Só que eu não queria, tipo, fazer vídeos narrativos. Tipo, eu queria tentar arriscar outra coisa, que é o famoso vlog de mãozinha. Que é você gravar meio que um POV da sua mão, assim, tipo, falando, assim, sabe, tipo, você tá com o celular aqui e tá gravando você, tipo, mostrando um objeto ou falando, assim, sabe, tipo... Sim, tipo, POV mostrando o setup, tipo, Tipo essas coisas. isso, tipo isso. Aí eu comecei fazendo vídeos de 3DS, tipo, fazendo, tipo, que eu tenho um 3DS aqui. Cadê? Tá aqui atrás de mim. Comecei fazendo vídeos de 3DS.
Aí mostrando, tipo, como é bom ter um 3DS desbloqueado em 2024, se vale a pena, fazendo vídeos ensinando coisa. Vale muito a pena. Então vou voltar pra jogar isso. Aí eu mostrei funcionalidades do desbloqueio, fiz alguns tutoriais, até que eu peguei eu fiz um vídeo do meu setup mostrando meus periféricos, as minhas coisas, com um linkzinho. Consegui um patrocínio por um tempo. A Cuponomia me patrocinou por um tempo. Tipo, era um valorzinho, tipo, muito simbólico, assim, mas era um incentivo muito grande. E tava dando certo, sabe? Tipo, eu pegava 1.000, 2.000 visualizações, alguns pegava 500, 400, mas ainda tava numa média legal. Eu comecei a atrair um público legal, sabe? Tipo, a galera comentava, interagia e queria participar. E eu comecei a ficar muito feliz. Falei, pô, que legal, tá sendo muito legal falar de vlog de mãozinha e tudo mais. Aí eu peguei o Switch do meu primo emprestado pra fazer vídeo de Nintendo Switch e tal, e eu comecei a perceber que tava caindo um pouco, sabe? Aí no que tava caindo um pouco, eu falei, putz, o que eu tô fazendo de errado, sabe? Aí eu zerei a continuação do Breath of the Wild, a continuação do jogo que deu bastante visualização. E no que eu zerei, eu falei, como prometido, eu fiz um vídeo sobre ele. Um vídeo maior, de 10 minutos, com uma puta de uma edição da hora e áudio legal, tipo, coisa bem feita mesmo, sabe? E quando eu postei ele, 10 dias pegou 10k. Aí eu vi aquilo, eu falei, chega de vlog de mãozinha, eu preciso falar de jogo. no que eu vi isso, eu falei, putz, eu preciso fazer roteiro e fazer uns vídeos mais bem feitos, sabe? E aí eu meio que postei um vídeo meio que falando sobre essas mudanças que eu queria fazer, mais bem editado também e tudo mais. E a partir dali eu comecei a postar vídeo só falando sobre o jogo. Tipo, pega umas visualizações legais, alguns pegou umas visualizações bem boas, alguns pegou umas visualizações que meio que quase flopou. Fiz um vídeo de Shadow of the Colossus que deu uma flopadinha. Aí depois eu fiz um vídeo e agora? Nossa, esqueci meus vídeos. Mas eu fiz uns vídeos aí. O último vídeo que eu postei foi meio que. Sabe aquela temática de vazio dos games? Ah, o vazio do Minecraft, vazio. Eu fiquei de saco cheio de ver isso no YouTube e eu falei, vou fazer um vídeo refutando. A ilusão do vazio dos games, tá ligado? Aí eu postei um vídeo meio que falando que o vazio vem de dentro do jogador e não do jogo e tudo mais. E meio que uma coisa mais conceitual. E nesse vídeo foi o vídeo que eu mais me dediquei, assim. Então eu comecei a fazer uma edição mais fluida, com coisa passando atrás de mim, assim, com recorte, assim e tal. E aí ficou bem legal. A partir daí eu não gravei mais nada. Eu tô com 3 roteiros prontos aqui pra fazer vídeo e não gravei mais nada. Porque eu voltei a trabalhar, tava desempregado um tempo aí. Então foi aí que eu dei um gás no canal, comecei a postar bastante. Só que eu voltei a trabalhar, voltei a fazer academia. Então dei uma parada aqui. Tô mais priorizando o meu descanso do que os projetos. Porém, eu vou continuar. Tô querendo produzir um álbum pra esse ano. E tô querendo fazer mais vídeos. Sim, é que é muito complicado fazer isso também, né? Elas demoram muito para fazer e uma só Sim. pessoa é muito complicado. Sim. Então, Geralmente eu demoro um dia inteiro pra fazer um vídeo. Tipo, vamos supor que. Vamos supor, não, vamos pegar um exemplo, na verdade, né? Quando eu tava desempregado, vamos lá, um vídeo que dava muito trabalho, o que eu fazia? Eu chegava em casa, deixava minha esposa no serviço, chegava em casa, lá por umas 9, 10 horas da manhã eu gravava. Depois de terminar de gravar, eu já ia editar. Eu terminava de editar lá para 6 horas da tarde. E aí o vídeo você vai ver tem tipo 10 minutos, 15 minutos. meu Deus, cara. É um absurdo. Quanto tempo que você demorou para fazer sobre o vídeo da ilusão do vazio? Esse Quanto tempo? daí, ele não demorou tanto porque ele não é um vídeo tão grande. Deixa eu até conferir aqui quantos minutos ele tem. Ele tem bastante. Cara, ele deu uma flopadinha em relação a outros vídeos, mas é porque meu canal ficou parado. Então, tipo, se você fica muito tempo parado, o YouTube ele dá uma quebrada um pouco na questão de divulgar o seu vídeo. Ó, é que eu consigo te explicar melhor. Depois que eu postei o vídeo de Tears of the Kingdom, que é a continuação do jogo que deu certo lá, as views, ele pegou os 10k em 10 dias. Eu fiz um vídeo meio que anunciando as mudanças do canal. Fiz um vídeo falando de Ocarina of Time. Esse pegou 1.700 views. Aí eu fiz o vídeo de Shadow of the Colossus que flopou. Tá com 400 views. No começo, ele demorou pra pegar 400 views. Tipo, faz um mês que eu postei. Aí depois eu postei um vídeo meio que descontraído, respondendo comentários, interagindo com os inscritos. Ele pegou 169 e o Ilusão do Vazio dos Games tá com 493. Faz 3 semanas que eu postei esse vídeo. Caralho, Mas, tipo, mano. a média, ela é boa. Tipo, eu gosto, tô muito satisfeito, tipo, em relação a vídeos que eu já fiz lá no passado. Porque meus vídeos antigamente não pegava 100 views, sabe? Aí eu comecei a pegar, tipo, mais de 200, eu já comecei a ficar, tipo, pô, que legal, tá dando certo. Só que o YouTube é aquela coisa, é rotina, entendeu? Tipo, você tem que ter uma constância, querendo ou não. Não precisa ser aquela coisa, tipo, regrada, de, vou postar toda quinta-feira, toda semana, todo não sei o quê. Mas tem que ter uma coisa, tipo assim, eu priorizava postar 2 vídeos por semana. Toda semana que eu fazia 2 vídeos, os vídeos pegavam boas visualizações, entendeu? Aí eu demorava um pouco mais pra postar, eu via que pegava um pouco menos, sabe? O YouTube, ele é meio sacana nesse sentido. O YouTube, ele é
uma merda no geral, né? O YouTube ele é horrível. E, cara, pô, o YouTube ele é uma das piores Mas é. coisas que tem, né? Mas é. E se você for parar pra ver, tipo, das últimas épocas que teve do YouTube, analisando e vendo vídeos de outros criadores assim, eu acabei percebendo que agora é o melhor momento pra você crescer um canal. Tipo, crescer um canal do zero ou pegar e tentar ressuscitar um canal que tá parado, que nem eu fiz, sabe? Meu canal tava parado e eu consegui ressuscitar ele. De acordo com algumas estratégias que eu acabei estudando um pouco sobre a plataforma. Pô, aliás, você falou, né, que você gravava vídeo com óculos escuros, igual tinha naquela época da galera botando imitada, tá ligado? No YouTube, coisa assim, 2017, 2018. 17, por aí. Era antes do Bolsonaro ser eleito. Lembra que a galera falava mito, daí usava aquele óculos e tudo mais. Pô, Então, no meu caso, a minha desculpa para usar óculos escuro é porque eu tinha muita dificuldade de olhar para a câmera. cara, Então, tipo, eram dois detalhes. Além de, tipo, não conseguir ficar toda hora olhando pra câmera e não querer ter um vídeo de toda hora olhando pra frente, eu também queria ter um charme, sabe? Então, tipo, eu coloquei o óculos escuro pra ser, tipo, diferentinho e o headset no pescoço. Mas foi um vídeo só que eu fiz assim. Depois eu nunca mais fiz, tá ligado? por quê? Você sentiu vergonha de fazer? Não, porque, tipo, foi um vídeo que tem uma qualidade péssima, a edição é muito, muito exageradamente cheirada. Tipo, é coisa explodindo e áudio alto e não sei o que e tal. Porque, tipo, o primeiro vídeo que um amigo meu tinha editado pra mim, eu falei, ô Rafael, você consegue editar um vídeo pra mim aqui? Pá. Aí ele editou. Aí a partir dali eu comecei a meio que lapidar como eu queria a edição e tudo mais, até que eu comecei a editar sozinho depois de um tempo. Aí eu parei de pedir ajuda dele. É, é muito depressivo editar vídeo com meme, cara. É muito depressivo. Eu sei disso porque, assim, né? Eu sou editor. E eu me lembro que uma pessoa que foi editar, ela queria fazer vídeo de Brawl Stars. Não sei se tu conhece Brawl Stars. Conheço, já joguei já. É um joguinho que eu tenho raiva só por conta da edição disso, tá ligado? Porque era, tipo, era aqueles vídeos onde o cara queria uma edição de a cada 5 segundos botar um meme. Sabe? Nossa. Cara, não tem nem meme pra isso, mano. Tá ligado? Não tem meme. Eu tinha que ficar repetindo todo vídeo daí. Eu me lembro que no último vídeo que eu editei, eu falava, cara, pelo amor de Deus, alguém me mata. Pelo amor de Deus, cara. Porque era 10 minutos de vídeo e tinha que botar edição a cada 5 segundos. Cara, ninguém aguenta, mano. E eu sou um cara que não tem um bloqueio emocional. Então, imagina só, eu editar uma coisa onde tem, sei lá, eu pego um compilado de 20 minutos e nada daquele compilado me faz rir. Na verdade, eu fico muito com aquilo. E eu tenho que achar engraçado, porque eu vou com as pessoas ter graça. Então, pra mim, era um inferno aquilo. Eu não acredito mais. Aquilo. Ah, é meio paia mesmo. Eu já fui desses, de colocar, tipo, meme em edição e tudo mais, só que eu parei. Tipo, eu comecei a, tipo, fazer os meus próprios memes dentro dos vídeos, sabe? Tipo, colocar, tipo, um zoom na cara com os textinhos passando, ou esticar um pouco, sabe? Pra ficar mais engraçadinho, entendeu? Mas eu evito hoje em dia fazer, tipo, muita gracinha, porque eu priorizo ter, não um vídeo muito sério, mas também não um vídeo muito cheio de palhaçada, porque senão fica meio chato, fica meio saturado, sabe? Tipo, que nem, por exemplo, eu citei que o Lucas Nutilismo é o cara que eu mais admiro, assim. Só que se você for comparar ele hoje em dia, ele parece às vezes um pouco forçado, sabe? Tipo, parece que às vezes ele não tá, tipo, sendo, tipo, aquela coisa dele. Tipo, você vê ele num podcast e ele num vídeo, você percebe a grande diferença do comportamento, sabe? Você percebe que no vídeo ele dá aquela forçadinha a mais porque a galera gosta das gracinhas. Então, tipo, eu tento manter a naturalidade, sabe? Tipo, uma coisa que eu priorizo muito no meu canal é ser eu mesmo. Com os meus trejeitos, a minha aparência, o meu jeito de falar, entendeu? Então, se eu tentar forçar uma personalidade que eu não sou num vídeo do YouTube, se em algum momento der certo e eu for ter contato com a galera que me assiste, a galera vai me ver ou vai ver no podcast, a galera vai falar assim, nossa, esse cara não é o cara que eu assisto, sabe? Então eu tento priorizar o ser eu mesmo, sabe? Pra ser aquela coisa natural e justamente uma coisa que eu gosto muito de falar, que você tem que ter um canal não focado em acompanhar um nicho, e sim se tornar o seu próprio nicho. No começo é muito importante você estabelecer um tipo de conteúdo, que nem você, por exemplo, você faz podcasts. Se no meio disso você postar um gameplay, tipo, o YouTube vai ficar como assim, sabe? Então você tem que manter, tipo, no seu caso não tem como mudar, né? Tipo, é podcast e vai crescer como podcast, tá ligado? Mas, por exemplo, o que eu tento fazer, eu quero falar de games. Então eu abordei várias formas de falar de games. Fiz gameplay. Existe uma galera que só assiste gameplay. Depois eu fiz vlog de mãozinha. Existe uma galera que só assiste vlog de mãozinha. Depois eu fiz vídeo narrativo. Existe uma galera que só assiste vídeo narrativo. Então, tipo, você vai testando os conteúdos e quando você acha o seu nicho, você vai acompanhando. Até que chega um momento que você já tem público suficiente pra galera, tipo, gostar de você além do seu conteúdo. Então você acaba se tornando o seu próprio nicho e isso te dá mais abertura pra você explorar novos tipos de conteúdo, tá ligado? Eu tô muito longe de chegar nisso, mas é a minha meta, sabe? Cara, eu acho que independente da quantidade de views que você tem,
vai ter sempre umas pessoas que vão querer assistir o vídeo por conta de você, tá ligado? Sim, Então, sim. querendo ou não, você já alcançou seu público, tá Sim, ligado? Não, sim, pode ser duas pessoas, pode ser sua mãe, mas é o seu público, tá sim. ligado? Não acho que É, não encontre. Acho que não adianta. é que nem quando eu fiz live, tipo, quando eu tava nos últimos dias, antes de voltar pro meu serviço, eu, ao invés de fazer vídeo, eu fiz lives. Eu zerei 2 jogos em live. Zerei Doom de 2016 e Doom Eternal. Aí esses jogos, tipo, eu fiz o de Doom em 2016, foram 2 lives, uma de 7 horas e outra de acho que 1 hora ou 2. E ali entrou uma galera que ficou na live desde a primeira até eu zerar o Doom Eternal. E depois do Doom Eternal foram umas 6 lives. E, tipo, a mesma, tipo, por exemplo, 10 pessoas ficaram até o final, sabe? Tipo, e acompanhou todos os dias, do começo ao fim. Alguns deram donate, sabe? Então foi bem legal. Tipo, eu vi que ali, tipo, pô, eram 10 pessoas? Eram 10 pessoas, mas eram 10 pessoas que estavam me acompanhando, tipo, que tirou, tipo, 3 horas do dia dela pra ficar vendo, sabe? Pra ficar assistindo, tipo, gente nos comentários ali, tipo, interagindo entre eles e falando, nossa, calma aí que eu vou fazer uma pipoca e já volto. E eu, caralho, que foda, o cara foi fazer uma pipoca pra ver eu jogando videogame, tá ligado? Mano, esse sentimento é muito foda. Eu me lembro que antes de eu começar a fazer podcast, eu fazia live, né? Porque eu tinha, porque eu tinha muita vergonha, né? Eu sempre fui um cara que vai parecer meio estranho, né? Mas sempre fui um cara totalmente aberto, né? Eu sempre fui aberto para todo mundo, né? O que é uma frase totalmente estranha nos dias de hoje. Não sei por quê. Mas, enfim, daí o que acontece é o seguinte, que eu tinha muita vergonha, mas eu tinha muita vergonha. Então eu falei, vou fazer uma live, se não vendo no que vai dar. E daí apareceu a galera, porra, 20 pessoas. Pô, fiquei feliz, não, achei bem legal. Daí fui fazendo live até que daí, como eu gravava, como eu postava as minhas histórias, né, de vida, e eu tenho pra caralho, daí a galera falava, pô, você deveria fazer um podcast. Daí eu comecei a fazer um podcast. Eu fiz um podcast onde era só eu. Quando eu falei, tá uma bosta, foda-se, vou gravar com pessoas. E daí eu fui gravando com pessoas, e daí a cada dia mais foi crescendo, né? Hoje eu tenho, sei lá, 500 podcasts, quase Isso é podcast. muito brabo. Isso é Então, muito brabo. isso é muito foda. E daí você vai conquistando um público. Você vai, Sim. Messenger, por exemplo, daí tem gente lá falando, pô, eu te acompanho e tudo mais. Tem um cara que era da escola, tipo, sei lá, 15 anos atrás, que eu nem conversava, daí falou, pô, eu te acompanho. Isso daí é uma coisa muito foda, né, mano? Isso daí é uma coisa muito legal. Como que você faz para ser o mais natural possível sem acabar se forçando? Porque em algum momento sempre tem aquela forçação de barra, um pouquinho, né? Pra tentar divertir, só pra fazer uma coisa, sempre tem. Então, como você tenta não cair na parte de ficar forçado? Ah, isso eu fui aprendendo com o tempo. Eu também tinha muita vergonha também. Tipo, o que me tirou muito a minha vergonha foi a música. Porque quando eu comecei a compor as minhas músicas, eu até falava para as pessoas, nossa, eu faço música, eu toco, não sei o quê. E a galera, todo lugar que eu ia me cobrava, ô David, você tem que tocar uma música, tem que tocar o violão, pá, tem que trazer um violão para tocar uma música e tal. E aí, aos poucos, eu comecei a me desafiar, comecei a falar, pô, eu tenho que encarar isso. Então, eu subi em palco a primeira vez com o meu pai. Não subi em palco não, né? Porque foi numa casa, tipo, undergroundzão, nem palco tinha, sabe? Foi bem legal. Foi um rolê muito da hora lá em Porto Ferreira. E foi a primeira vez que eu toquei com eles. Eu tava tocando baixo, eu tava careca ainda na época do TG. Aí eu. E, cara, o show, tipo, quase inteiro eu olhei pro baixo. Claro que também tava escuro, luz piscando, não dava muito pra ver o que eu tava fazendo. Então, tipo, eu tinha que olhar o que eu tava fazendo. Mas eu não consegui ter aquela performance de palco. Eu fiquei muito, tipo, parado ali no meu cantinho, sabe? Aí, aos poucos, eu fui percebendo, eu tenho que dar mais a cara, eu tenho que olhar mais para as pessoas. Uma coisa que me ajudou muito foi olhar para frente. Tipo, por exemplo, na academia, olhar para frente, olhar para as pessoas, sabe? Tipo, a pessoa te encarou, cumprimenta, sabe? Chegar, conversar. Eu sou uma pessoa muito extrovertida. Para onde eu vou, eu consigo fazer amizade. Eu nunca fico sozinho nos lugares. Tipo, se eu vou sei lá, eu sou novo num lugar novo que eu vou frequentar. E não tem ninguém que eu conheço. Em 10 minutos eu já converso com alguém e já faço amizade. Mas eu sempre tive muita. Eu sempre fui meio introvertido em questão de me expor. De tipo, eu tô com violão, conseguir cantar num volume que todo mundo escute, não só pra quem é próximo ali e, tipo, tem mais intimidade. Por exemplo, teve um churrasco de empresa que eu levei o violão e eu cantei um pouco mais baixo ali, tipo, não consegui atingir algumas notas por conta de vergonha. Aí a aula de canto me ajudou bastante, a questão de soltar a voz, de não ter vergonha de cantar. E com isso eu fiz o meu primeiro showzinho, solo, que foi na época daquele EP que eu apaguei, e eu toquei voz e violão ali na estação,
E foi, tipo, pra minha mãe, pro meu pai, pros meus dois melhores amigos, a namorada do meu melhor amigo, e mais, tipo, uma meia dúzia de pessoa que tava ali, tipo, vendendo coisa, ou outros artistas que iam participar também. Mas, tipo, foi um momento muito bom, porque aquilo me fez perder a insegurança de subir em cima de um palco e mostrar quem eu sou, sabe? De mostrar, tipo, de onde vêm as minhas músicas e quem é David, tá ligado? E a partir dali eu comecei a dar mais a cara. E tanto que teve um show que eu fiz com meu pai, com a banda dele, que eu pedi pra ele separar uma música pra eu cantar. E eu cantei. E a partir dali, toda vez que eles estão no palco e eu tô presente, eu sempre peço pra ele separar uma musiquinha pra eu subir e cantar junto, sabe? Então eu perdi a vergonha por conta disso. E nos vídeos eu nunca tive vergonha em si, porque eu estava seguro dentro do meu quarto, dentro do meu cantinho aqui, falando com a câmera. Mas eu sempre tive dificuldade em olhar pra câmera. Então a maioria dos meus vídeos antigos você vê que eu tô olhando, tipo, pro nada, sabe? E tem alguns vídeos ainda, perdão, eu falei que eu não usei mais óculos escuro, mas tem alguns vídeos que eu usei óculos escuro porque eu precisei ler o roteiro. Tipo, tem vídeo meu no meu canal que eu tô de óculos escuro e, tipo, eu tô falando, mas eu não tô, tipo, falando naturalmente. Eu tô literalmente lendo o meu vídeo. Eu escrevi o vídeo inteiro, tipo, num TXT e fiquei lendo. E não ficou robotizado. Ficou, tipo, um negócio, ficou meio natural. Mas, tipo, foi pleno roteiro, sabe? E depois, aos poucos, eu fui perdendo isso. A minha dicção foi melhorando muito. Eu sempre tive muita facilidade em, tipo, apresentar trabalho na escola, fazer seminário, essas coisas. Então, eu comecei a trazer isso pros meus vídeos. Falar, pô, se eu sei fazer um negócio, eu tenho que fazer sem vergonha nenhuma. E aí, eu comecei a improvisar. Tipo, eu escrevo o roteiro, meu roteiro, ele não tem falas. Meu roteiro, ele não tem, tipo, o que eu vou falar. Meu roteiro, ele tem, tipo, tópicos. Aqui eu vou abordar esse assunto. Aqui eu vou abordar esse assunto. Aqui eu quero colocar uma curiosidade sobre isso. Então, eu tô na frente da câmera e eu falo do que vier na minha cabeça, tendo o controle do que eu vou falar no roteiro. Não vai Entendeu? ser um Monark da vida. Não vai ser um Monark da vida, por exemplo. E, cara, mas é meio foda. Por exemplo, eu já gravei vídeo e tudo mais, assim, como você faz. E é muito complicado, entende? Porque eu não consigo ler roteiro. Eu tenho TDAH, tá ligado? Nossa. Pra entender uma coisa é muito difícil. Pra eu seguir alguma coisa no roteiro é a coisa mais complicada do mundo. Eu não sigo nada do que eu escrevo. Só que, ao mesmo tempo, eu não consigo lembrar do que eu vou falar. Então, aí fodeu. Se eu não sigo o roteiro, eu não lembro o que eu vou falar, então não tem como Eu basicamente faço a mesma coisa. Tipo, eu faço os meus roteiros e eu tenho um auxílio do ChatGPT. O que eu faço? Eu descrevo o meu vídeo pra ele. Eu descrevo, eu quero um vídeo assim, assim, assado. Ele faz um roteiro com os tópicos. Eu pego isso, eu leio, eu meio que faço uma avaliação. Eu arrumo o que não é pra ter, o que é pra ter. E eu não sigo ele à risca. Tipo, tem hora que, tipo, eu pego embalo e eu vou embora. Tipo, eu paro de olhar pro roteiro. Tipo, eu uso o roteiro mais pra me guiar no começo. Quando eu pego o fio da meada, aí eu vou embora. E vou falando, eu vou falando. Às vezes, se eu me perco no meio, eu olho pro roteiro. Mas eu nunca sigo 100% do que eu escrevo. E eu acredito que eu também tenha um pouco de TDAH. Eu não tenho, tipo, não tenho laudo, não tenho nada de exame, dessas paradas. Tenho muita vontade de fazer, mas tudo, cara, é bizarro, como tudo o que eu leio sobre TDAH é muito, tipo, muito identificável, sabe? Porque eu sou super hiperativo. Eu não consigo ficar parado. Se eu fico parado, tipo, por 10 minutos, eu começo a sentir, tipo, desconforto e vontade de fazer alguma coisa logo. Eu não consigo prestar, tipo, atenção 100% em alguma coisa sem que eu queira realmente fazer aquilo, sabe? Tipo, se eu tô fazendo um bagulho que eu não quero fazer, por exemplo, quando eu tava trabalhando como designer em uma agência, eu ficava o dia inteiro no PC, fazendo coisa no Photoshop. E tinha duas telas. Então eu ficava com o Photoshop aqui e o YouTube aqui. Tinha dia que eu demorava o dia inteiro pra entregar alguma coisa, porque eu tava vendo vídeo, sabe? Tipo, eu deixava esses momentos claro quando era, tipo, sei lá, não tem mais nada pra fazer, só tem isso. Então, tipo, eu deixava o dia inteiro pra fazer uma coisa que eu podia fazer em 5 minutos e ficar o resto do dia livre. No meu caso, sou diagnosticado desde os meus 7 anos de idade, né? E, cara, eu me lembro que, por exemplo, quando eu ia fazer uma tarefa, o meu irmão, ele não tem, né? O meu irmão, ele não tem TDAH, eu tenho. Quando eu ia fazer uma tarefa, eu demorava, tipo assim, a manhã inteira pra fazer, né? Podia ser qualquer coisa. Minha mãe podia estar do meu lado me ajudando. Sim. Só que demorava. Eu ficava mordendo o lápis, daí o lápis caía. Nossa. Daí tava uma borboleta assim, eu ficava olhando pra borboleta. Daí depois eu pegava o lápis de novo, daí o lápis caía. Daí era assim, era um ciclo. Nossa, o tanto de material mordido que eu tive. A minha mãe, ela era chamada na escola mensalmente, assim, porque eu não parava. Tipo, já chegaram a falar pra ela que eu tinha problema. Tipo, na minha infância, chegaram pra minha mãe e falaram: você já levou seu filho num psiquiatra? Ele tem problema. E, tipo, eu só era hiperativo. Eu
a professora dando aula e eu querendo brincar, eu levantava da cadeira e eu ficava conversando, indo pra lá e pra cá, e eu não deixava ninguém em paz, e a minha mãe era chamada na escola porque eu não parava quieto, e, sei lá, fazer lição de casa também, mesma coisa, demorava o dia inteiro, demorava horas pra fazer uma coisa simples. Tanto que quando eu ficava de castigo, a minha mãe, ela fazia o seguinte, ela pegava uma folha, ela escrevia uma frase, não vou mais fazer, tananana, e eu tinha que escrever linha por linha, frente e verso. Eu demorava a tarde inteira pra fazer isso, porque eu não queria, tipo, então, tipo, eu ficava ali, eu sabia que ia ser rápido, mas eu ficava me dispersando. Aí eu ficava olhando pra janela, tudo mais. Eu obedecia o castigo, eu não brincava, não fazia nada, mas eu ficava ali. Eu dormia, aí eu acordava, eu ficava desenhando, fazia tipo alguma coisa, mas eu não fazia o que eu tinha que fazer pra me livrar logo e poder sair do castigo. No meu caso, minha mãe eu não deixava de castigo, porque ela sabia que eu tinha, né? É igual, sei lá, igual você punir alguém por ser autista, tá ligado? Não faz Tipo isso, não, tipo isso. não faz sentido. Daí o que aconteceu? Daí minha mãe falou assim, já que você ficou a manhã inteira e você não conseguiu fazer, foda-se, você não acredita, não Sim. conseguiu, né? Tudo que você tem pra fazer, cara, daí desistir fácil das coisas, tá ligado? É uma das coisas, é uma das paradas do TDAH, é, você ficar hiperfocado numa parada tanto, mas tanto, que depois você desiste fácil daquilo e você não quer mais saber daquilo que você está falando. Por exemplo, sei lá, eu tenho um hiperfoco, sei lá, eu tinha muito hiperfoco em ufologia, tá ligado? Lá nos meus 12 anos. Eu vi tanto durante uma semana, depois eu nunca mais quis ver sobre aquilo. E aquilo, eu vou ficar focado naquilo durante 2, 3 dias e depois foda-se, tá ligado? É uma montanha russa, eu também tenho muito isso. Tipo, eu vicio muito em alguma coisa, eu fico, tipo, nossa, sei lá, um mês inteiro ali só falando disso, aí depois eu esqueço completamente. Zelda pode ser um exemplo. Tipo, quando eu zerei Zelda, vi que os vídeos deram certo, eu criei uma paixão por essa franquia, assim, da noite pro dia, sabe? E eu comecei a ver muito vídeo e muito conteúdo sobre a história do jogo, sobre um monte de coisa. Eu não parava de falar disso, eu só jogava isso. Tipo, meus amigos me chamando pra jogar CS, jogar alguma coisa. E eu, não, tô jogando Zelda, só jogava Zelda e não parava de falar disso. Era tipo no trabalho, chegava a encher o saco, sabe? Tipo, pô, você só fala disso, sabe? E é assim com tudo, sabe? Tipo, banda nova que eu tô ouvindo, só falo disso, não sei o que, só falo disso. Coisas que eu gosto muito, eu tenho um hiperfoco absurdo, tá ligado? Cara, não, eu tô aqui falando com você, só que eu não consigo ficar quieto, tá ligado? Eu fico mexendo em qualquer coisa, tipo, aqui tem um tapetinho. Eu tô mexendo nele desde o começo. Porque eu não ficar quieto. Tem, Eu já levantei a perna aqui na cadeira e desci no chão umas 3 vezes, já troquei de perna. cara, eu tenho que ficar mexendo em alguma coisa pra preocupado, senão eu não Eu era consigo. muito Antes eu assim gravava, na escola. Pode falar, pode falar. antes eu gravava e eu não olhava no olho do convidado, tá ligado? Eu ficava olhando pra cima, eu não conseguia olhar pro convidado, porque eu não conseguia me focar, tá Pode ligado? Eu crer. olhava pra tudo, menos pra câmera, eu ficava, tipo, fazendo, sabe, na hora de falar. Porque, assim, eu não conseguia prestar atenção no convidado. Tipo, eu tava falando com ele, mas eu não conseguia entender nada que ele tava Caramba. dizendo. Então, eu fui desenvolvendo o podcast, me ajudou muito nisso, porque É, eu tô aqui falando com você, cara, pra mim você tá falando, mas tipo, eu não estaria prestando atenção, tá ligado? Pra mim você tava só falando. E aí pode foi crer. uma pergunta bem foda-se, sabe? Uma pergunta que elas dão clichê mesmo só pra ficar enchendo. Então, daí era uma merda pra mim. Daí eu falei, não, eu tenho que me focar e tal. E daí eu também controlo muito a minha voz, eu tenho muito problema em controlar o volume da minha voz. Quando eu tô falando, eu começo a gritar sem querer, tá ligado? Daí eu tenho que controlar. Aham, Por exemplo, às vezes eu tô aqui falando com você, cara, minha porta tá fechada, né? Daí eu saio e aham. falo, por que você tava gritando lá? Pra mim eu não tava, tá ligado? E daí, às vezes eu falo tanto, que daí eu tenho que fazer, tipo, continuar falando, sabe? Respirar fundo, daí continuar. E daí Sim, quando sim. então eu tenho que dar mais uma ligada. Cara, mas eu queria te perguntar, como que você começou nesse mundo de jogo? Eu acho que você não respondeu, né? Eu te perguntei isso foi muito tempo e você não respondeu. Você perguntou como começou o meu canal. Ah, é verdade, Aí verdade. Aí eu contei meio que a história dele, tipo, os vídeos como eu gravava, e aí começou a dar certo. Mas a gente pode falar sobre videogame também. Não, não é. Aliás, tem um jogo muito bom que eu acho que você ia adorar. É o Beyond Two Souls. Você já jogou? Como? Beyond Two Souls. Aquele Vixe. aquele jogo que tem o William Dafoe. Nossa, e agora? Como que é o nome? Beyond Two Souls.
Ah, pode crer. Nossa, eu já vi a capa dele, mas eu nunca joguei, assim, nunca ouvi falar. Ele tem a ver com. Não tem nada a ver, eu ia falar que tem a ver com Detroit, mas eu acho que é. Totalmente diferente. Mas esse jogo ele é maravilhoso, um dos melhores que eu já joguei. Junto com o The Last of Us, o segundo, junto com o Red Dead, e junto com Pode crer, o The Last of Us 2 joga, cara, é maravilhoso. pode crer, Aliás, o Israel, ele falou aqui, ó, como é o processo de criação de uma música? Porque ele começou a criar a música, daí ele quer saber como que pode funciona o seu crer. processo. Ah, então, eu geralmente primeiro eu já tenho o riff em mente, então tudo parte do riff que eu criar na guitarra. Então, tipo, tem hora que eu tô aqui só brisando na guitarra e fazendo algumas coisas, uma hora vem uma coisa muito boa, eu falo, putz, isso aqui podia virar uma música. Aí eu desenvolvo, eu faço a base, depois eu tento ver um solinho, alguma coisa, aí eu vou pro FL Studio. Eu abro o programa, a primeira coisa que eu faço, eu defino a métrica não, eu defino o metrônomo, eu defino o BPM da música. Então, tipo, eu pego o metrônomo lá, eu faço uma batidinha ali, tipo um tum, 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 ele já define, sei lá, deu 180 BPM, pum, já arredondo ali. Bom, beleza, minha música vai ser nessa aceleração. Se tiver muito rápido, eu diminuo, se tiver muito baixo, eu aumento, eu deixo do meu gosto. Primeiro eu pego e faço isso, o tempo da música. Depois que eu defino o tempo da música, eu vou pra bateria. Eu começo com uma bateria simples, só um bumbo e uma caixa, para poder marcar tempo. Tum, pá, tum, pá, tum, pá, tum, pá. No que eu faço isso, eu vejo se o riff encaixa. O riff encaixou, eu faço a bateria completa. Depois da bateria, eu gravo primeiro a guitarra. Gravei a guitarra, eu vejo, putz, será que vai ser legal colocar uma segunda guitarra? Aí eu vejo se eu coloco ou não. Será que vai ser legal colocar um solo? Vejo se eu coloco ou não. Depois que eu faço isso, eu gravo o baixo. Aí eu faço a mixagem, coloco os volumes, a bateria vai estar aqui, a guitarra vai ser um pouquinho mais alta, não sei o quê. Depois da mixagem, eu faço a estruturação da música. Então eu coloco as viradas de bateria, aonde vai mudar o padrão de tipo a batida, onde vai mudar o compasso, coloco onde vai mudar riff, onde vai entrar solo, e depois que eu faço toda a estrutura da música, eu gravo os vocais. Depois que eu gravo os vocais, eu faço uma reavaliação da mixagem, para ver se tá tudo certo. Tipo, porque às vezes você grava o vocal, ele pode atrapalhar um pouco ali nos graves, ele pode atrapalhar um pouco ali nos médios, então eu faço toda uma mixagem, uma remixagem da música, e depois que eu já deixo ela toda bonitinha, esquematizada, eu vou para a parte da masterização, que é onde eu coloco compressão, onde eu coloco equalizador, onde eu coloco limitador, onde eu vou colocando as coisas mais técnicas, assim. No final de tudo eu ouço, eu renderizo, ouço renderizado, aí eu ouço numa caixa de som diferente, num fone diferente, vejo se tá legal. A partir do momento que tá legal, eu vou meio que mexendo nela. Quando eu vejo que ela tá pronta, eu já lanço, e geralmente depois que eu lanço eu olho e falo, nossa, aqui ficou uma bosta, aí eu me arrependo. Não, brincadeira, mas tem muitos pontos que eu olho e falo, putz, podia ter melhorado nisso, mas agora já foi, sabe? Tipo, que nem na última música que eu postei, a música Autonomia, eu vi que eu poderia ter deixado a bateria um pouquinho mais baixa, sabe? Tipo, deixado a voz um pouquinho, tipo, eu mudei a distorção das guitarras aqui, só que isso tudo já depois que lançou. Aí na hora que eu experimentei essas coisas, eu falei, putz, a música ficou muito melhor, só que já foi lançada já, então deixa quieto, tá ligado? Deve ser muito triste isso, né? Isso daí deve ser extremamente depressivo. Você vai depois você vai lá e fala, porra, era só ter mudado isso, daí ficaria muito Não, melhor. é que primeiro eu lancei um álbum, né? Tipo, eu tenho um álbum de 7 músicas. Depois desse álbum, eu lancei um single. E quando eu lancei esse single, eu olhei pra ele e, tipo, ele tava na estética do álbum ainda. Aí eu falei, não, beleza. Aí eu lancei mais uma música. A música é minha música favorita, assim, tipo, de todas que eu já fiz, que é Inteligência Artificial. É uma música que fala um pouco sobre. Não fala sobre IA. Não fala sobre IA. É mais uma piada com o que tava no hype, sabe? Mas a música em si, ela fala sobre dúvidas internas, sobre o que você sente, sobre quem você é, sabe? Tipo, buscando saber quem você é, sabe? Buscando a sua essência. Mas essa música, ela é minha favorita porque ela tem uma sonoridade muito boa, ela é bem balanceada, ela é bem mixada, então ela é uma coisa muito legal. Então quando eu lancei ela, imagina eu olhar pra trás e ver 8 músicas que não estavam, tipo, do jeito que eu queria, e olhar pra uma música que ficou muito melhor do que as últimas 8, e eu falar, caramba, velho. E eu deixei, porque eu falei pra mim mesmo, não vou mais apagar a música, vou deixar ali, cara, é minha história aquele bagulho, eu não posso, tipo, deixar aquilo morrer dessa forma. Sim, eu vou pegar a pergunta do Israel, só que eu vou mudar um pouquinho. O que você acha das pessoas que fazem música com IA? Porque é o seguinte, música é alma, né? Uhum. Música é alma. Quando você bota um robô, você está botando um robô meio que para escrever a sua alma, escrever o seu sentimento. Então, o que você pensa sobre isso? Eu tenho contato com uma pessoa que faz música com IA.
que ele é pai de um dos meus amigos. E ele começou a fazer algumas músicas com inteligência artificial e ele veio pedir dicas pra mim, de tipo composição de letra, de questão de gênero musical, tipo, eu quero fazer um rockzão assim, o que eu posso colocar aqui no prompt pra ficar desse jeito e tal. E desde o começo eu sempre, tipo, dei as dicas meio que deixando claro assim, ó, essa aqui é o meu ponto de vista, mas assim, eu não acho legal fazer isso porque, sabe, tipo, eu costumo fazer eu mesmo e tal. Mas aquela coisa, tanto música quanto desenho ou qualquer outro tipo de arte, você tá usando inteligência artificial, é aquela coisa. Eu não acho errado você utilizar a inteligência artificial ao seu favor. O que eu acho ruim é você utilizar 100% da inteligência artificial para entregar o seu produto. Entendeu? Você quer fazer uma música, a voz é IA, a letra foi gerada por IA, toda a batida, todos os instrumentos, toda a sonoridade da sua música, tudo foi gerado por IA. Aquilo não foi você que fez. Você mandou a IA fazer. Você falou, eu quero desse jeito. A IA entregou, mas de qualquer forma não foi você que fez. Eu mandei ele fazer. Mas é a mesma coisa de você ser um chefe, você mandar o teu funcionário construir uma casa, mas não foi você que construiu. Então, tipo, querendo ou não, o mérito não foi seu. Tipo, não foi, tipo, uma coisa que você sentou ali, você colocou, tipo, aquilo que você acredita, você colocou seu sentimento, você colocou, tipo, toda a sua energia naquilo e fez o negócio acontecer e depois no final você olhou e falou, cara, que foda, fui eu que fiz isso. Não, você foi lá, você digitou um prompt, ficou do jeito que você queria, ficou, não, vou mudar o prompt, aí mudou, ficou do jeito que você queria, você postou, pô, cadê o tesão nisso, sabe? Tipo, você olhou para aquilo, pô, não foi você que fez, mesma coisa um desenho, sabe? É uma coisa que falam muito por aí é que a IA vai roubar o trabalho dos artistas, e não vai, cara, não vai roubar, porque por mais que, tipo, a IA faça coisas muito, tipo, bem feitas, tipo, muito convincentes em alguns aspectos, não é uma coisa que substitui o cara ter sentado ali e passado 10 horas fazendo um desenho, sabe? Então, querendo ou não, não vai, sabe? Não vai substituir e eu acredito que não seja capaz de substituir, sabe? Então, a minha opinião em relação a fazer músicas com o IA é assim, cara, depende do seu objetivo. Você quer fazer uma coisa que você quer tocar as pessoas, que você quer, tipo, que a pessoa ouça aquilo e se identifique e fala, caramba, que foda, eu quero realmente acompanhar o trabalho desse cara, faça você mesmo. Tipo, faça, tipo, você. Você não sei tocar instrumento, aprende a tocar a porra do instrumento. Você quer fazer música? Aprende a tocar instrumento. Não sei cantar? Aprende a cantar, cara. Qualquer coisa que você quiser aprender, você consegue. Cara, você tem um celular na sua mão, você consegue aprender a fazer qualquer merda. Tipo, quero aprender a programar. Cara, entra no YouTube, vê vídeo de programação. Tem fórum, tem Reddit, cara, tem informação demais, mano. O próprio ChatGPT pode te ensinar a programar. Tá ligado? Sim, o problema da galera que confia 100% no ChatGPT é confiar 100% no ChatGPT. Que nem eu falei, tipo, usar a inteligência artificial ao seu favor é legal. Pra você, tipo, ter um auxílio em alguma coisa mais rápida. Como, por exemplo, eu já usei IA em muitos vídeos meus. Só que não dá pra perceber. O que eu faço? Eu gravo o áudio do vídeo, tipo, separado do vídeo. A câmera tá gravando e o notebook tá gravando o áudio. Pelo FL Studio. O áudio do vídeo, ele pode ficar bom, porque eu tenho um microfone bom. Só que, como eu disse, eu ainda sou muito amador em questão de masterização, essas coisas. Então, tipo, tirar ruído, deixar o áudio com qualidade legal, ainda é uma coisa muito difícil pra mim. Então, pra agilizar o meu processo, eu coloco no Adobe Podcast. E ele melhora 100% a qualidade do meu áudio. Mas ele não caga o áudio, porque o áudio foi gravado com a captação boa. Então ele não dá uns bugzinhos. Então fica bem legal, fica bem nítido. A galera, tipo, não consegue perceber que é feito que é meio que equalizado e masterizado com IA, mas eu usei aquilo a meu favor. Agora, todo o resto da edição, eu tô lá 8 horas ali editando o bagulho e fazendo sozinho, entendeu? Cara, eu acho que a equalização não tem problema se for com IA, porque a maioria das pessoas não sabe equalizar. Sim, tá sim. Então a galera já passa um pano. Sim. Então fica bem tranquilo. Tem IA na capa do meu primeiro álbum, tipo, se você for olhar a capa do meu primeiro álbum, ela tem uma estética de capa de CD, daquelas capas de CD que vinha naquele acrílico, sabe? Ele tem essa estética. Só que no meio dele tem uma imagem meio que de um castelo, uma coisa assim. Eu fiz aquilo com IA. Só que eu fiz aquilo com IA, joguei no Photoshop, mudei toda a paleta de cor do negócio, coloquei um efeito diferente, aí eu fiz toda a edição, coloquei o nome do lado, fiz um efeito de como se fosse uma capa de CD mesmo, ela tem um código de barras escrito o nome do álbum embaixo, escrito o menor dos problemas. O código de barras é o nome do álbum, sabe? Tipo, se você escanear vai dar o menor dos problemas, entendeu? Então, tipo, eu fiz todo um trabalho, eu usei IA pra, tipo, 1% dele, sabe? Essa é a mesma coisa que a primeira capa do meu livro e a segunda, porque aí é que tá, não tem dinheiro pra pagar, né? Então tem que fazer alguma coisa, né? Sim. E aí, o meu terceiro livro, eu pretendo pagar um artista mesmo para ele poder fazer a capa e tudo mais, porque é como você falou, não tem como a IA substituir um artista. Um artista sempre jamais. Esse é um artista. Então, cara, a gente já tá quase chegando aqui 1h20, então eu tenho 2 últimas perguntas para te fazer, tá? Então, a primeira pergunta é:
eu sou o cara dos filmes, então eu quero que você me recomende 2 filmes que você gosta e um filme que você fala, caralho, mano, esse filme aqui é uma bosta, não vejo ele. Ou seja, eu recomende 2 filmes e não me recomende um filme. Qual filme você me recomendaria? Qual filme você não me recomendaria? Beleza. 2 filmes. Os meus filmes favoritos são The Nightmare Before Christmas, que eu acho que todo mundo já assistiu. É o Estranho Mundo de Jack, Ah, tá. da caveira lá. É o meu filme favorito. E Baby Driver, que é o filme do raparzinho lá. Mas tem um outro que eu assisti recentemente. Eu vou fazer uma terceira recomendação, que eu assisti recentemente, que é muito bom, ele é bem diferente. Ele se chama... Ai, caramba. É que eu quero lembrar o resto do nome, calma aí. Caramba. É. A Incrível História de Henry Sugar. Cara, eu já ouvi falar desse filme, aquele que tem o ator do Ele mesmo. Ele mesmo. Cara, esse filme é maravilhoso. Esse filme é genial. Ele é um curta, ele tem acho que meia hora. Só que ele acompanha, se você entrar na Netflix, ele acompanha mais outros 2 curtas com os mesmos atores. Então, se você assistir os 3 curtas, cara, você vai se apaixonar. Tipo, é um bagulho bizarro, só que é um bizarro legal. Porque, tipo, esse filme ele tem uma estética de como se você estivesse assistindo um teatro. Porque os personagens, eles falam olhando pra câmera e eles narram as próprias falas. Tipo, eles fazem, tipo, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, eu disse. Eles falam isso. E aí muda o cenário atrás e vai passando as coisas, a galera arrumando as coisas atrás. Tipo, você tá vendo um teatro, mas é um filme, tá ligado? Tipo, é uma coisa meio louca, assim, mas é muito legal e a história do filme é maravilhosa. E é bastante colorida, né? É Muito colorido. é bem colorido, é bem legal. E o filme que eu não recomendaria, que eu acho uma bosta, cara, é Além da Morte. Eu assisti isso no cinema. É um filme. Tenta ser um filme de terror. É um filme de uma galera que descobre uma forma de voltar as pessoas à vida. Tipo, nos primeiros, sei lá, 10 segundos a pessoa morreu. E, tipo, tem tantos segundos que você consegue fazer a pessoa voltar. Aí eles meio que ficam fazendo experimento entre eles. Tipo, meio que matando e ressuscitando. E nisso eles acabam, tipo, despertando traumas da vida deles. E os traumas começam a perseguir eles. Só que é tudo tão, sei lá, feito nas coxas, assim, que você vai falar, nossa, que filme merda. As coisas acontecem rápido demais. Não tem muito suspense. E no final é uma bosta, sabe? Então não perca seu tempo, sabe? Cara, e a última. Aliás, esse Henry Sugar, eu acho que foi feito por um diretor que eu gosto muito chamado Wes Anderson. Não sei se você Não tem. E, cara, manjo esses bagulho de nome de diretor e tal. cara, é que eu não tenho certeza, depois eu pesquiso. Cara, e a última pergunta é a seguinte: vamos dizer que você vai morrer. Em algum momento da vida, você vai morrer, acho que isso é bem natural para todo mundo. E daí você tem que escolher um lugar e uma pessoa para estar com você e um lugar para onde você vai passar seus últimos Meus momentos. Aonde, últimos momentos, aonde seria e qual pessoa que estaria com você? cara, é uma pergunta bem profunda, cara. Mano, eu escolheria a minha esposa, com certeza, que ela é minha parceira, minha melhor amiga. E, mano, acho que os meus últimos momentos, assim, se eu pudesse escolher um lugar pra passar, cara, acho que seria, tipo, num lugar muito calmo, assim, tipo, longe de todo mundo, assim, longe da civilização, assim, tipo, no meio do mato, assim, num chalé, uma coisa assim, tipo, bem tranquila, sabe? Tipo, good vibes, assim. Só eu e ela, acabou. Ali. Uma praia? Tipo, se fosse pra morrer ali, ia ser ali, sabe? Tipo, Uma praia? momento tranquilo. É Hã? tipo uma praia, tipo uma ilha? Não, tipo, no meio de uma montanha, assim, alguma coisa, pique Suíça, sabe? Tipo, uma coisa assim, sabe? Tipo, bem calmo, bem, sabe? Em paz. Pô, mano, a maioria da galera prefere sempre morrer mesmo num lugar muito tranquilo e que, por exemplo, sei lá, morrer numa São Paulo, no meio do... Morrer no metrô de São Paulo, 3 horas da tarde. Aí Deus judiou da pessoa. Imagina o destino da pessoa morrer no meio do trânsito de São Paulo. Nossa, Pô, morrer pisoteado no meio da calçada, na Liberdade, por adolescente vestido de personagem de anime. morrer de parto depois de trabalhar 12 horas por dia. Nossa senhora. Aí é pra chorar, né, mano? Aí não dá. Parada cardíaca batendo ponto pra ir embora do serviço. Numa sexta-feira. Aí não dá, cara. Aí não dá, aí não dá. Cara, então a gente vai acabar por aqui, mano. Espero que você tenha gostado do papo. E tamo junto.
espero que tenha valido seu tempo. Cara, foi muito bom mesmo. Obrigado pela oportunidade, mano. No futuro vamos conversar de novo. Eu tô pensando em chamar o Nate pra gente conversar de novo. Também o cara da Cactus, né? Que é o Pedro, se não me engano. Então, cara, daí eu chamo você, ele e o Pedro. Vamos que vamos. Seria a primeira vez que eu, tipo, trocaria uma ideia, assim, com esses caras. Tipo, o Pedro, eu acho que eu já vi ele pessoalmente já em alguns momentos, mas a gente nunca trocou uma ideia, assim, tipo, direta, assim, de fazer uma amizade e tudo mais. É mais aquela amizade de Facebook, sabe? Curtir, compartilhar, sabe? Tipo, mas é uma pessoa que eu gostaria muito de conhecer também. Isso que é gente boa, cara. Então, tamo junto, cara. Muito obrigado. Seu podcast sai no sábado. No sábado. E tamo junto. Pra quem ficou até aqui, amanhã a gente vai ter uma conversa com a Márcia Coutinho. Ela é dubladora da Mulher Elástica e da Fada Madrinha de Shrek. Então, tamo junto. E tenha uma boa noite. Valeu, obrigado, igualmente.